Bom, gente, então nós vamos continuar aqui a segunda parte desta sétima aula, 7.2 aqui, e estamos falando sobre a filosofia medieval, patrística, né, e diferenciando ela da filosofia escolástica. Então, você que não viu as aulas precedentes, né, comece do começo, que é o melhor para poder nos acompanhar mais de perto, tá certo? Então, vamos dar continuidade aqui à nossa segunda parte desta aula. As boas-vindas a todos, né? A Fátima que chegou agora também. Bom, então nós falamos que a filosofia medieval tem dois momentos, a patrística e a escolástica. E que na patrística se sobressai o Agostinho. Na aula passada a gente falou um pouco mais detidamente sobre Santo Agostinho. Alguma coisa ainda que eu gostaria de trazer sobre Santo Agostinho, porque depois nas próximas aulas nós vamos começar a ver alguns dos argumentos, né, principais acerca de Deus, argumentos filosóficos sobre a existência de Deus. Lá na frente vamos ver também alguns sobre a não existência de Deus, para a gente ver como é que o ateísmo também pensa, né? Isso é uma coisa também importante da gente fundamentar, tanto o teísmo quanto o ateísmo, tá certo? Aí veja, o Agostinho, né, Santo Agostinho, ele tem uma intuição assim interessante, né, impressionante até, quando ele está buscando a verdade. Porque o Santo Agostinho foi alguém que ele chega no catolicismo, chega no cristianismo porque estava buscando a verdade. Ele busca em correntes filosóficas, místicas, né, e sai buscando, até confessa ele que encontrou a verdade que buscava na Igreja Católica. E ele fala realmente Igreja Católica, né? Tem um livro dele sobre um tratado sobre a Igreja, né? Sobre a Igreja Católica, a Eclésia Católica, né? E lá o Agostinho diz que encontrou na Igreja a verdade que ele procurava, encontrou no cristianismo, em Cristo, né? A verdade que ele procurava. E quando o Agostinho ele diz que procurava a verdade e que há uma verdade, né? Quando o Agostinho diz que há uma verdade, ele ao mesmo tempo ele percebe que nós também procuramos verdades odiernas, verdades do dia a dia mesmo, né? E tipo, se eu disser aqui uma coisa para vocês, sei lá, Caruaru fica em Pernambuco, né? Ninguém vai dizer o contrário disso, porque a verdade é que Caruaru fica em Pernambuco. Ninguém vai dizer que Caruaru fica em Rio Grande do Norte, fica no Paraná, não. Caruaru fica em Pernambuco. Isto é a verdade, é a correspondência com a realidade entre o que está sendo dito e pensado e a própria realidade. A correspondência, né, é a verdade. E a verdade ela é objetiva. E Agostinho, ele pensa isso, a verdade ela é objetiva. E não é criada pelo homem. Agostinho tem essa intuição, a verdade é uma coisa que não é criada pelo homem. O ser humano não cria a verdade. O ser humano reconhece a verdade. O ser humano identifica a verdade. Ele percebe quando há verdade e quando há mentiras na realidade. Mas ele próprio não é o autor da verdade. E se a gente parar para pensar direitinho, em nosso dia a dia, Felipe, a gente consegue também perceber isso. Tipo, tem coisas que nos acontecem que a gente quando vê e presencia a gente diz assim, isso é verdade mesmo. Né? E quando a gente diz assim, isso é verdade mesmo, está dizendo que a verdade é uma coisa objetiva, para além de nós, de qualquer pessoa. A verdade com aquilo que está na própria realidade. Então é muito comum no dia a dia a gente não, isso é verdade. Não, não, aquilo ali é verdade, realmente não tem como. Porque a verdade tem a ver com a realidade, gente. Então a verdade ela não depende do homem. A verdade está para além do homem. A verdade ela não foi criada pelo homem. Entende? Então se não foi criada pelo homem, né, como é que a verdade ela surge no mundo? Aí Agostinho diz, é através de Deus. Deus ele é a suma verdade e toda a realidade ela condiz com Deus. As verdades que nós identificamos na realidade são as verdades que de alguma forma fazem parte de Deus. Porque Deus é a verdadeira realidade. Até as verdades matemáticas. Veja, Miguel, o Miguel que gosta muito da matemática. Até as verdades matemáticas, essas verdades elas estão para além do homem. Não é o homem que cria as verdades matemáticas, os axiomas aritméticos, não é. Apenas a gente descobre o que já existe, que ninguém descobriu, e algum matemático, algum teórico vai lá e descobre. Ele vai criar a fórmula, mas de uma coisa que já existe objetivamente na realidade. Então, quando Pitágoras
ele faz o seu teorema, quando o Tales, né, de Mileto faz o seu teorema, na verdade eles estão teorizando sobre uma coisa objetiva da realidade. Ele tem o mérito de ter descoberto, mas é algo que ele descobre na própria realidade. Porque a verdade ela não vem do homem, o homem apenas descobre ela. E isso, Agostinho diz assim, isso aponta para Deus, porque Deus é a suma verdade. Deus é a suprema verdade. Aquele que disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá em João, capítulo 14, versículo 6. Goemi, né? Rodóis, eu sou a rodovia, né? Eu sou o caminho. Kai aletheia, a verdade, né? A verdade em grego é aletheia. Kai zoé, né? E a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí veja, o fato da verdade ser objetiva, de não depender do homem, isso aponta para Deus como autor da verdade, e é Deus quem coloca no homem a capacidade da verdade. Porque isso é uma lei natural. Todo ser humano, ele nasce com a capacidade natural de perceber o verdadeiro e o falso. Todo ser humano é assim. O cara pode ter fé, não ter fé, ser cristão, não ser cristão, isso não importa. Isso é uma lei de natureza. Que não foi o próprio homem que se autoimpôs essa lei. Essa lei vem do Criador. Né? A lei de consciência ela vem do Criador, né? Na qual nós conseguimos identificar o que é verdade e o que é mentira. Então, qualquer que seja o povo, né, a etnia, a religião, não importa. Né? Lá todo mundo sabe identificar quando é mentira, quando é verdade. Por isso que desde a antiguidade pessoas muitas vezes morrem por dizer a mentira, às vezes por dizer a verdade. Mas essa distinção é uma lei natural. E é por nós termos capacidade de identificar a verdade que Agostinho vai dizer isso aponta para Deus, porque Deus ele é o supremo autor da verdade. Nós apenas identificamos aquilo que é de Deus na realidade. Compreendem, gente? E isso aponta para a eternidade da verdade. Porque veja, nós identificamos a verdade. E essa verdade ela é atemporal. Então isso aponta para a eternidade da verdade. Porque Deus ele é a suprema verdade. Está lá nas Confissões, é um negócio bonito, um negócio belíssimo de ler o que Agostinho fala sobre a verdade. Entende? A verdade ela é eterna e a verdade não muda. E o que caracteriza a verdade, inclusive, é a imutabilidade. E além da imutabilidade, é a incorruptibilidade, gente. Isso aqui é uma coisa também fabulosa. A verdade, por si própria, ela é incorruptível e imutável. Porque aquilo que muda, né, se muda, não é a verdade. A verdade ela é imutável. Porque a verdade ela é correlata, né, da própria eternidade. Aquilo que acontece no tempo, né, e como o tempo ele é uma fração, né, ele está absorto dentro, né, da eternidade. Aquilo que acontece no tempo, né, como verdade da realidade, isso é eterno. Veja, essa aula que nós estamos tendo hoje aqui, isso é um instante eterno, acabou-se. Ninguém mais, isso nunca vai desacontecer. Porque a verdade da realidade tem essa característica da imutabilidade. Isso não vai desacontecer. A gente pode ter uma outra aula muito semelhante a isso, mas como já está em um lapso temporal diferente, é outra coisa. Eu poderia até tentar decorar tudo que eu disse nessa aula para dizer em outro momento, mas é outro momento. Não, nunca vai mais ser esse momento. Porque esse instante aqui ele é eterno. E é uma verdade eterna que nós estamos aqui tendo essa aula nesse momento e que eu estou dizendo isso aqui para vocês. Isso é uma coisa que não desacontece mais. Aconteceu, acabou, já está dentro da eternidade. É imutável e incorruptível. Ninguém. E quem quer que diga o contrário de que isso aconteceu, está mentindo. E a mentira seria a negação deste fato real. Entende? Então a verdade, gente, ela faz parte da própria eternidade. E aquilo que acontece não desacontece de jeito nenhum. É por isso que a gente às vezes diz assim: rapaz, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tanta coisa diferente. Porque se nós pudéssemos desacontecer muitos acontecimentos da nossa história, a gente mudaria muita coisa. E certamente a gente, se cada um fosse falar alguns fatos que se pudesse fazer diferente, faria, misericórdia. Ia ser praticamente a vida toda. Não é?
E por que, que a gente tem esse pensamento, né? A pessoa pudesse. Hoje eu faria tudo diferente. Porque o que acontece não desacontece. De jeito nenhum. Isso é uma lei intransponível. E isso aponta para a eternidade de Deus. Compreende, gente? Aí veja, o Agostinho fala que a verdade é uma coisa objetiva, ela não é subjetiva. Não é criada pelo homem. O homem apenas identifica a verdade da realidade. É quando a gente diz, eita, isso aí é verdade mesmo. A gente identifica. Então a verdade é uma coisa objetiva, não depende de nós. Não depende de nós. E quando o Agostinho estava procurando a verdade, ele estava procurando essa objetividade. Ele não estava procurando a verdade dele. Ele não estava procurando uma verdade que satisfizesse a ele, não. Ele estava procurando uma verdade objetiva na realidade. E encontra no cristianismo essa verdade objetiva. No Cristo. Porque o Cristo é a verdade objetiva de tudo. É o sentido de todas as coisas. Ele é o Logos eterno de Deus. Entende? Diz, Felipe. Isso diz muito com a maiêutica socrática, não é? Porque a verdade já estaria dentro do indivíduo e o mestre apenas, como a parteira, ele faz a analogia da parteira, a parteira simplesmente tira a verdade de dentro. Isso, dá a luz, né? Perfeito, exatamente isso. Que nesse sentido, né, o Agostinho, o Sócrates, o Platão estão em perfeita consonância. Entende? Então o homem ele vai tomando consciência da verdade, ele não produz a verdade, ele vai tomando consciência da verdade das coisas. Agora veja, o que o Agostinho falou, gente, que é o que Aristóteles falou, é o que o Platão falou, é o que os medievais falaram, isso quando vai para a modernidade, isso vai ser totalmente negado. Porque na modernidade, né, e por vários motivos, que depois a gente vai falar um pouco sobre isso, vai surgir um negócio chamado de secularismo, e esse secularismo vai levar a um outro negócio, né, assombroso chamado de relativismo, que este tal de relativismo vai ser a negação da objetividade da verdade. E quando se tem essa negação, isso é na modernidade e contemporaneidade, né? Tipo, nos últimos 3 séculos, mais ou menos isso. Quando há essa negação da objetividade da verdade, né, nós entramos em uma condição humana, né, de civilização de relativismo, e esse relativismo vai tornando o homem cada vez mais incapaz de reconhecer a objetividade e a unicidade da verdade. Entende? E isso se torna uma coisa tão forte, tão violenta e agressiva na cultura humana, ocidental sobretudo, não é? Que, né, Sua Santidade Bento XVI chamava isso de ditadura do relativismo. Que a ditadura do relativismo é essa negação da objetividade da verdade. E com isso a defesa da subjetividade da verdade. Ou seja, cada um tem a sua verdade. Agora, se cada um tem a sua verdade, não haveria uma verdade objetiva, única. E isso traz sérios problemas para a vida humana. Porque se não há uma verdade objetiva, né, se não há uma verdade da realidade, isso traz sérios problemas, inclusive a negação da própria realidade. E isso cai-se, né, numa condição de loucura e de estupidez terrível, que o homem moderno e contemporâneo se insere. O homem moderno e contemporâneo vai se tornar um homem doente, né, em parte por causa deste relativismo da verdade, porque nega a verdade. E isso traz como consequência existencial um tal de um vazio chamado vazio existencial. Porque o homem já não consegue mais se reconhecer na realidade e não consegue mais compreender a objetividade da realidade. Isso traz sérios problemas para o homem. E quando eu falo homem, eu falo nesse sentido geral mesmo, né? Da humanidade, dos últimos 3 séculos, vai se tornar uma humanidade doente e, como está hoje, cheia de problemas, né? Em parte por causa dessa perda da referência da verdade objetiva das coisas. E veja, isso quando entra no mundo religioso, gente, essa perda do senso da verdade, isso vai ser um negócio tão caótico que as pessoas vão escolher religião não pela objetividade da verdade, da religião, mas pela a sensação subjetiva que a pessoa sente. Hoje em dia o critério para a pessoa escolher a igreja é o sentir-se bem.
É a sensação. A pessoa foi naquela, sentir-se bem, pronto, fica lá. Mas depois que passar a não mais se sentir bem, aí procura a outra. Chegou na outra, se sentiu bem, pronto, ela fica lá. E onde quer que ela se sinta bem, para ela aquilo ali é o que há de importante naquele momento. E veja, essa subjetivização, essa subjetividade, esse subjetivismo da verdade torna o homem tão inconstante e incapaz de procurar a verdade objetiva da realidade. Tipo, a pessoa vai pensar, não, eu quero uma religião, mas eu não quero uma religião que me faça bem, não, eu quero a religião verdadeira. Eu quero a religião que Deus deixou. A pessoa não pensa mais assim, o homem moderno não pensa mais assim. Ele não vai à procura da religião que Deus deixou. Ele vai à procura da religião que faz ele se sentir bem. Porque nós vivemos os tempos do antropocentrismo. Que quem está no centro é o próprio homem. Não é Deus e nem a verdade objetiva da realidade. É o homem. Então o que ele se sente bem, o que faz ele se sentir bem, para ele é o critério fundamental. Aí veja, o critério que era Deus e a própria realidade, a própria verdade da realidade, cai em desuso para o homem moderno, e o critério fundamental das escolhas da vida é o próprio homem, no seu subjetivismo, do sentir-se bem. É claro que esse homem tinha que ser doente mesmo, é claro que a humanidade tinha que adoecer. É claro que teria que vir toda essa enxurrada de males que nós temos aí na cultura, na civilização. Porque o homem troca Deus e a verdade pela sua subjetividade. E tudo isso, gente, foi construído, né? Tudo isso foi construído na modernidade e na contemporaneidade. No mundo antigo e medieval, isso simplesmente não existia, não se falava disso. Porque a ideia era procurar a objetividade das coisas. Entende? Agora, quando nós temos a cultura moderna e contemporânea, a regra fundamental é o homem. É os tempos do antropocentrismo. O homem como a medida de todas as coisas. Que esse era um princípio sofístico, né, dos sofistas, que era uma corrente filosófica que rivalizava com Sócrates lá na antiguidade e que defendia o relativismo. Na antiguidade houve essa corrente que já defendia o relativismo. Mas aí a filosofia socrática e platônica e aristotélica, né, suplantou, sufocou isso aí e disse: que negócio errado é esse? Não, aí calou mesmo, né? Aí isso vai ser retomado na modernidade. Porque, gente, a modernidade em grande parte vai se afastar, né, das bases platônicas e aristotélicas e vai retomar muita coisa dos sofistas, inclusive o relativismo. O relativismo moderno tem suas bases na atividade sofística. Lá na antiguidade os sofistas já diziam que não há uma verdade objetiva. A verdade ela é do sujeito, é do indivíduo, né? É de cada um. Compreendem? E claro que Sócrates e Platão na época, né, rivalizaram e criticaram fortemente isso aí, né? Mas na modernidade isso vai ser retomado. E quando os sofistas diziam, Protágoras sobretudo, né, dizia assim: olha, o homem é a medida de todas as coisas. A medida de todas as coisas não são os deuses, não é? Nada. A medida de todas as coisas é o homem. O homem é o critério fundamental. Isso vai ser retomado fortemente e até violentamente na modernidade. O homem como critério fundamental para a verdade cognitiva das coisas. Inclusive para o próprio ato do conhecimento. Porque o conhecimento, na tradição aristotélico-tomista, era um conhecimento objetivo, conhecimento realista. É um conhecimento da própria realidade. Então a verdade não está no sujeito. A verdade está na realidade. O sujeito apenas reconhece a verdade. Ele percebe a verdade. Mas na modernidade isso vai mudar. Depois da filosofia de René Descartes para frente, né, século XVI, século XVII para frente, isso vai mudar. Né? Porque a verdade já não vai estar mais sendo reconhecida na realidade, mas no sujeito. O sujeito é que vai se tornar o critério da verdade. E tudo isso, gente, está numa cultura maior que nós chamamos de antropocentrismo. Essa palavra antropocentrismo quer dizer o homem como centro. Que toda a cultura moderna se constitui e se estrutura em torno disso aí, viu? Do antropocentrismo. Isso aqui para você entender o que é que está acontecendo aí no mundo. Muita coisa que a gente acha que está uma loucura, o mundo de perna pro ar, como a gente diz, é o chamado
antropocentrismo em sua radicalização. O antropocentrismo. Que o antropocentrismo, gente, ele nasce como uma oposição ao teocentrismo. O antropocentrismo é uma antípoda, né? Está diametralmente oposto ao teocentrismo. A palavra theo em grego quer dizer Deus, né? E a palavra antropo quer dizer homem, no sentido de ser humano, certo? A espécie é. Então o que vai acontecer na modernidade, gente, é uma substituição de Deus pelo homem. Então Deus, né, ele vai ser substituído, está em oposição na cultura moderna ao homem. Antropo. Aí veja, deixa eu ver, antropologia em grego. Antropos. Aqui não é tal, não, é um teta. Antropos. Pronto. É um teta. Então veja, toda a cultura moderna, certo? Toda a cultura moderna, ela vai ser e se estruturar em torno do que nós chamamos de antropocentrismo, ou seja, o homem como o centro, para substituir o medieval teocentrismo, que era Deus como centro. Deus sai do centro e quem vai entrar no centro agora da cultura e da civilização é o próprio homem. E aí é onde é retomado, Felipe, aquele princípio antigo. O homem, ele é a medida de todas as coisas. Não é Deus mais a medida de todas as coisas. A medida não é Deus nem o Cristo, nem a igreja. A medida agora é o próprio homem. Aí começa todo um movimento humanista, não é, e antropocêntrico para antropocizar também a cultura. Compreende, Paulo? Aldo, Débora, Ana, Thaís, Graça, Miguel, tá claro, Miguel, isso aí. A Érica, a Fátima, o Pedro, a Aldivânia, Jonas. Débora não, a Elba, né? E o Manuel, e a Ana Luísa, e o Alisson. Que uma das coisas que depois a gente vai passar brevemente, né? É como que a religião vai se situar diante disso aqui. Né? Como é que a igreja, como é que a teologia vai se situar nessa mudança de paradigma. De um teocentrismo, Deus como centro, para um antropocentrismo. Entende? Então veja, Agostinho na antiguidade já alertava um pouco sobre isso. É por isso que dizem que Agostinho é o antigo mais moderno que já houve. Porque embora Agostinho esteja ali no século V, né, há 1500 anos atrás, Agostinho fala de coisas que hoje a gente está vendo aí. O negócio é realmente impressionante. Compreendem? Aí vejam. Então, Agostinho ele era alguém que buscava a verdade, com sinceridade.
Ele buscava a verdade e encontrou essa verdade no cristianismo, né? Na igreja, conforme já disse para vocês. Vou pegar aqui as confissões do Agostinho. Ele encontra na igreja, na própria realidade, né? No cristianismo ele encontra a verdade. Deixa eu só pegar aqui um trechinho. Aí é onde nós temos, né, aquele famoso, aquela famosa confissão, cântico até, né, do Agostinho, que já se transformou muito em música, né, quando ele diz: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei, né, eu te buscava dentro, fora, né, e tu estavas dentro. Isso está no livro 10º das Confissões, né? Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamaste, e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste, e tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste tua fragrância, e respirando-a suspirei por ti. Eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste, e agora estou ardendo no desejo de tua paz. Aí está na página 299 da coleção, viu, Aldo? Da coleção patrística, 299. Pronto, perfeito. Tarde te amei. Que quem fez uma música sobre isso aqui foi a irmã Kelly Patrícia. O negócio é realmente bonito, viu? Tem uma música da irmã Kelly Patrícia, né? É muito bonita ela cantando, né? Cantarolando essa confissão aqui do Agostinho. Bom, então o Agostinho vai ser essa figura proeminente da patrística, certo? E depois dele, gente, nós vamos ter na escolástica o Santo Tomás. Agora, antes de nós falarmos da escolástica, eu quero só falar um pouquinho, né, nesse último momento aqui da nossa aula. Quero falar um pouquinho desse período de transição, né, que a Thaís e o Miguel tinham, né, perguntado sobre essa transição da patrística, né, do século VIII para o século XI, quando começa a escolástica. Esse período, gente, do século VIII para o século XI é um período importante, né, para a história ocidental, para a história da igreja também, inclusive, né, porque é um período em que o Império Romano do Ocidente tinha caído, né, no ano 476, o Império Romano Ocidental, só estava de pé o Império Romano Oriental, né, com a sede lá em Constantinopla. A gente já falou um pouco sobre isso. Só que no século VIII e IX vai ter uma tentativa de surgimento de um novo Império Romano Ocidental, que é com Carlos Magno. Então no século VIII nós temos essa figura importante, viu? O Carlos Magno. Ele é do século VIII e IX. Século VIII e século IX. Carlos Magno. Ele vai formar um império, o chamado Império Carolíngio, o Sacro Império Romano da Nação Franca. Ele era um francês, né? Na época ainda não era a França, como nós entendemos França hoje, mas é onde hoje é a França. Eram os povos francos. Ele era rei dos povos francos. E ele vai tentar restaurar o Império Romano, não é? Só que esse Império Romano é o Império Romano da Nação Franca. E vai ter as bênçãos da igreja. Então o Carlos Magno, que era um cristão muito convicto, né? Ele vai... Era um cristão muito assíduo, né? Ele também. Então ele vai pedir as bênçãos da igreja para tentar restaurar o Império Romano. Deixa eu ver, coroação de Carlos Magno. A coroação de Carlos Magno, gente, ela vai acontecer precisamente
No ano, deixa eu ver aqui, no ano 800, no ano 800, no dia 25 de dezembro do ano 800, né, na missa de Natal do ano 800, essa figura aqui, o Carlos Magno, ele vai ser coroado imperador de um novo império romano ocidental, cuja sede agora era Roma e França, né? Esse império vai ser chamado de Sacro Império Romano da Nação Franca. E por que sacro? Porque agora este império ele vai estar em profunda comunhão com a igreja, com as bênçãos da igreja. Era um império cristão. Ele tenta restaurar o Império Romano, mas não como o Império Romano pagão, como o antigo, mas como o Império Romano cristão. Por isso que é sacro, né? Sagrado, né? Sacro Império Romano da Nação Franca. E ele vai ser coroado pelo Papa Leão III no dia 25 de dezembro, né, na noite de Natal do ano 800. Carlos Magno vai ser coroado imperador do Sacro Império Romano da Nação Franca, né, pelo Papa Leão III. O Carlos Magno ele se torna uma figura importante porque quando ele funda um novo Império Romano e vai tentar expandir, né, este Império Romano, ele com isso vai tentar promover muito o cristianismo. Entende? Ele vai tentar promover muito a fé cristã, porque ele era um cristão muito convicto, não é? E muito devoto de Santo Agostinho. Disse que, viu, Miguel? O Miguel estava ali na Cidade de Deus, né? Está estudando a Cidade de Deus. Uma obra de cabeceira de Carlos Magno, o imperador Carlos Magno, era a Cidade de Deus de Santo Agostinho. Porque essa obra A Cidade de Deus é uma obra de teoria política de Santo Agostinho. E o Carlos Magno, ele queria formar um império, né, um estado, né, político, onde Deus imperasse. A maneira do que Agostinho pensava de como deveria ser os reinos humanos, que Deus impera, né, que os políticos, que os governantes governam em nome de Deus. Carlos Magno queria fazer isso e ele se inspirava em Santo Agostinho para isso. E além de algumas outras contribuições importantes que o Carlos Magno vai trazer, gente, uma das que eu quero destacar para a gente fazer o ponto de transição para a escolástica é quando o Carlos Magno ele vai fazer uma reforma e implantar, na verdade, né, um sistema educacional no seu império. Então ele vai ter um ministro, né, como se fosse um ministro da educação, né, um monge, que era conselheiro dele, inclusive, né, o Alcuino, e ele vai, né, pedir que esse monge, que era um sábio monge, né, um monge beneditino, né, um monge cristão, que esse sábio monge, ele funde como que um sistema educacional. Mas não era um sistema educacional, gente, voltado apenas para a nobreza, mas também para os pobres. Né? E daí é que vão surgir as primeiras escolas medievais, é neste período aqui, viu? Século VIII e IX, as primeiras escolas medievais. Escola mesmo, assim, para estudar. Tanto o pessoal da nobreza quanto o pessoal da pobreza. Que muita gente diz assim, as escolas eram só para os nobres. Não era. Isso é falta de leitura histórica. Haviam também escolas que eram voltadas para as pessoas pobres, que eram chamadas as escolas paroquiais. Que eram aquelas escolas junto às paróquias. Tá certo? Então nós tínhamos as escolas, havia, né, as escolas paroquiais. Havia as escolas paroquiais, havia também, vocês anotem isso aí, escolas medievais. Isso aqui é importante, viu? Vocês coloquem aqui abaixo, Carlos Magno. Escolas medievais. Escolas medievais. Aí nós tínhamos primeiro, né? Deixa eu colocar assim. As escolas paroquiais, as escolas monacais, as escolas catedrais. Três tipos de escolas vão surgir a partir de Carlos Magno, né? Claro, assim, o Império de Carlos Magno não durou muito, porque os sucessores dele, né, não tiveram as mesmas intuições que ele, mas
pelo menos o sistema educacional vai permanecer, né? Então nós tínhamos as escolas paroquiais, que eram aquelas escolas nas paróquias, né, muito mais próximas das pessoas, camponeses inclusive. Os filhos de camponeses também estudavam aqui nas escolas paroquiais. Claro, é claro que não era uma coisa universal, é óbvio que não era uma coisa universal, mas que aqui nós temos as primícias das escolas voltadas, as escolas públicas assim, voltadas para as pessoas de classe baixa é aqui, né? Essas escolas paroquiais, tá certo? Se hoje nós temos a educação pública aí, né? Municipal, estadual, voltada para as classes baixas, né? E tudo mais, isso remonta às escolas paroquiais. As escolas monacais eram as escolas junto aos mosteiros. Eram as escolas onde os monges davam aulas, certo? As escolas monásticas, as escolas monacais. Aqui era como que o ensino primário, né? Aí uma coisa já mais desenvolvida, assim, mais evoluída para um público já mais especializado, eram as escolas catedrais, que eram as escolas junto às catedrais dos bispos. Aí vocês coloquem assim, aqui ao lado, das escolas catedrais surgem as universidades. Então vocês coloquem aqui do lado, tá? Eu vou colocar aqui, mas é continuação aqui. Aí as universidades. As universidades, gente, elas vão surgir das escolas catedrais. E as primeiras universidades, certo? Elas estão no século XI, quando também começa a escolástica. Século XI e século XII. Certo? Século XI e século XII. Onde surgem as universidades. Então veja, neste período entre a patrística e a escolástica, nós temos o grande, né, legado de Carlos Magno, que é o sistema educacional. Entende? E do sistema educacional paroquial. E claro, Carlos Magno com os bispos, com o clero. Isso aqui é um legado da igreja, porque Carlos Magno ele era um cristão. E ele faz tudo isso aqui, né, só pôde fazer tudo isso aqui com o apoio e a colaboração direta do clero, sobretudo dos monges e dos párocos, não é? E com as bênçãos dos papas, dos bispos cardeais. Aqui vai ter todo, porque em geral quem dava aula eram os próprios monges, eram os próprios párocos, né? Entende? Então, neste intervalo ali de transição, nós temos esta reforma educacional bem importante, gente, que daqui vão surgir obras importantíssimas, né, como o Trivium e o Quadrivium, que era o método educacional medieval. O Trivium e o Quadrivium, né, que são as artes liberais, da retórica, da gramática, da dialética, né, da música, da astronomia, enfim, né, da gramática, certo? Aí das escolas catedrais vão surgir as universidades, que são abertas para todos. As universitas, as universitates, aquilo que é para todos. A palavra universidade, né, vem de universalidade, ou seja, aquilo que é para todos, que está aberta para todos. Compreendem? E vai ser nas universidades, inclusive todas as universidades, todas as primeiras universidades, elas eram pontifícias, ou seja, eram universidades ligadas ao pontífice romano, ligadas ao Papa, tá certo? Todas as primeiras universidades, elas eram ligadas ao Papa, eram universidades pontifícias. Por quê? Porque a universidade ela é uma criação da igreja. Naquele livro que eu já mostrei para vocês, né, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, tem um capítulo sobre as universidades. Deixa eu ver se eu achei daqui. Esse livro aqui, eu já mostrei para vocês só para relembrar como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Este livro aqui tem um capítulo dedicado à educação, né, na qual se trata do surgimento das universidades. É o capítulo 4, a Igreja e a Universidade. Entende? Aí vai mostrar essa história que eu estou contando aqui para vocês, do Thomas Hood, né, esse historiador.
Tá certo, gente? Aí, e é nas universidades, são nas universidades que vai ser construída a filosofia e a teologia escolástica. Porque as universidades também eram chamadas de escolas, né? São as escolas universais, as escolas né, das universidades. E a escolástica era a filosofia que se fazia nas escolas, né? Mas sobretudo nas escolas superiores, que eram as catedrais, que evoluíram para as universidades. Pronto. Aí na próxima aula a gente vai ver a filosofia escolástica, mas esse é mais ou menos o ponto de transição entre o período patrístico e o período escolástico. Por último, né, só a título de conhecimento mesmo, né, de paralelo, o ano de 1054, gente, é uma data importante. Vocês vão ver isso melhor quando estiverem estudando a história da igreja, tá certo? Mas aqui só para mencionar, porque isso também tem alguma importância para o que nós estamos dizendo aqui. O ano de 1054, século XI, portanto, né, aqui no surgimento das universidades, nesse mesmo período contemporâneo ao surgimento das universidades e a filosofia escolástica, nós vamos ter em 1054 o chamado Cisma do Oriente. Cisma do Oriente. Já ouviram falar disso? O Cisma do Oriente foi a primeira grande divisão na igreja, que vai ser a divisão entre os patriarcados. Até então era uma única igreja, né? A igreja de Roma, a igreja de Constantinopla, de Alexandria, né? Esses patriarcados todos eles estavam em plena comunhão, em pleníssima comunhão. Mas aqui em 1054 vai se dar a primeira grande divisão na igreja, que é a divisão das igrejas ortodoxas, são as igrejas orientais. Uma grande parte delas, né, vão se separar da igreja romana, da igreja latina. E aí nós vamos ter agora a igreja católica romana e muitas das igrejas orientais seguindo agora uma vida independente de Roma, reconhecendo a autoridade de Roma, não é, sabendo que Roma tem a presidência, mas sem mais aquela obediência ao patriarca de Roma, ao Papa. É o cisma do Oriente, é o primeiro cisma. Mas na história da igreja houve dois cismas, né? O cisma do Oriente, que é o primeiro, e depois o cisma protestante, que é com Martim Lutero. Só se fala mais da divisão da igreja protestante, né, em 1517. Só se fala mais desse cisma. A palavra cisma quer dizer separação, né? Cisma significa separação. Só se fala mais da separação protestante em 1517, mas antes dessa houve em 1054 esse cisma do Oriente, que é a divisão entre a igreja católica e as igrejas ortodoxas. Certo? Em história da igreja vocês vão aprofundar um pouco melhor sobre isso. Isso, né, tem alguma importância para nós aqui na teologia filosófica, porque aquela forma de pensar oriental, ela agora vai começar a ter algumas rupturas também, né, com a forma ocidental. Entende? Um dos motivos, inclusive, para essa divisão era o uso da língua. Porque no mundo ocidental se usava o latim, né, no mundo oriental se usava o grego. Na liturgia, isso foi um dos motivos de divisão. Porque tipo, quando se juntavam para celebrar a missa, aí os orientais diziam, não, vai celebrar a missa em grego, que é a língua do Novo Testamento. Aí os ocidentais diziam, não, vai celebrar em latim, que era a língua lá de Roma, de Pedro, onde Pedro morreu. Pronto, um dos motivos era a língua. Claro, havia outros motivos, né? Ingerência política, o imperador do Oriente se ingeria muito, né? Intervia muito nas igrejas orientais, de modo que os patriarcas às vezes mais obedeciam ao imperador do que ao Papa de Roma, né? Então isso também, essa ingerência política também foi, né, problemática. E algumas questões teológicas em torno do Espírito Santo, da procedência do Espírito Santo, a questão do filioque, se o Espírito Santo procede do Pai, do Filho ou do Pai pelo Filho, isso também era problema, né, em relação ao dogma da Santíssima Trindade, enfim, né? Aí veja, tudo isso aqui nesse cisma do Oriente está acontecendo ao mesmo tempo
do surgimento das universidades e da filosofia escolástica. Então, é um período, não é, em que está se passando por grandes transformações no mundo ocidental e oriental. Oriental com a divisão, né, da igreja, agora em duas, né, a igreja romana, a latina e as igrejas ortodoxas, e também um período de muita agitação, porque aqui nós temos as universidades que isso vai revolucionar profundamente, né, a vida ocidental, compreende, gente? E o surgimento de um novo tipo de filosofia, que é a filosofia escolástica. Gente, perguntas, comentários. Felipe, tudo certo? Manuel, Aldo, Paulo, Graça, Fátima, Elba, Thaís, Sim. Alisson, Ana, Érica, Pedro, Aldivânia, Miguel. Querem perguntar alguma coisa, comentar? Tá tudo certo e nada errado. Eu espero que vocês tenham entendido tudo mesmo. Tudo tranquilo por enquanto. Tudo certo, nada errado, né? Então tá ótimo, perfeito. Diz lá, Miguel. Eu queria saber indicações do senhor de livros falando sobre esse momento, né? De Carlos Magno, o Império, as monarquias cristãs e o surgimento da escola. Olha, Miguel, este próprio. Deixa eu ver. Deixa eu lhe indicar dois aqui. Olha, tanto esse daqui, como a Igreja Construiu a Civilização, o quarto capítulo, que é sobre as universidades, né, traz um pouco disso, como também este daqui, uma história que não é contada, do professor Felipe Aquino. Também traz bastante coisa sobre isso aqui, viu? Sobre isso que eu falei para vocês. E, além disso, né, além desses aqui, poderia... Você tem ele aí, né, Aldo? Pronto, perfeito. Poderia também citar uma historiadora importante, não é, que é a Regine Pernude. A Regine Pernude é uma francesa e ela tem alguns livros sobre história medieval, como, por exemplo, Idade Média, o que não nos ensinaram. E um outro, Luz sobre a Idade Média, que ela vai desfazer aquela história de Idade Média ser a Idade das Trevas. Ela vai dizer que isso aí não tem nada a ver, isso é loucura total. A Idade Média foi a Idade de Luz. Ela trata também sobre a educação. E aí ela vai falar um pouco sobre isso. E tem uma literatura muito grande sobre isso, né? E também livros de história da igreja traz sobre isso. Tem uma coleçãozinha sobre história da igreja, deixa eu ver aqui, viu? Pronto, essa coleção aqui, que é da editora Paulus. Tem aqui curso de história da igreja, são 4 volumes, viu, gente? 4 volumes aqui de história da igreja. Nós temos a Idade Antiga, é de um historiador italiano, Franco Pierini, né? Aí, curso de História da Igreja 1, é um curso breve, né? Tem o número 2, que é a Idade Média, curso de História da Igreja, volume 2, sobre a história da Igreja medieval. Tem a Idade Moderna, que é o volume 3º, né, desta obra, curso de História da Igreja, volume 3. E tem o último, que é a Idade Contemporânea, né, o número 4, volume 4, né, de História da Igreja. Esses 4 volumes aqui, e sobretudo aqui, Miguel, no caso o segundo, né, o medieval, é onde vai tratar também sobre isso aí. E essas obras de história da igreja aqui eu mostrei apenas uma para vocês, né, mas tem várias outras, né, gente? Que aí traz um pouco sobre isso aí. O que mais, gente? Algumas perguntas a mais? Assim, pronto, beleza. Eu sei que, tipo, muita coisa que eu tô falando aqui muita coisa que eu tô falando aqui, eu sei que um ou outro talvez tenha uma certa dificuldade de entender melhor o que eu tô dizendo, porque isso pressupõe um certo conhecimento histórico, historiográfico, né? Então, de repente, a pessoa... Mas aí ficam as provocações para a pessoa ir ler sobre isso aí, né? Porque o meu objetivo é esse mesmo, é deixar vocês assim, eu tenho que ler mais sobre isso para entender melhor aquilo. E aí é bom que se você fizer isso, eu bati a meta. Já compra o livro.
Então, o objetivo é isso aqui, é fazer vocês terem curiosidade, querer comprar livro e ler e dedicar a vida a isso aí. Ô, professor, você disse que vai colocar a prova no e-mail? Não, a nossa prova na próxima semana, a gente começa a aula aqui mesmo normal, viu? Começa a aula normal, eu vou fazer uma breve revisão, tá certo? E depois aqui mesmo aqui no chat, né, eu vou colocar o link da prova, vai ser aqui mesmo. Aí eu vou colocar o link da prova. Aí vocês vão abrir, quando você abre o link já abre a prova, pronto, é só responder. É uma coisa bem fácil. É porque o e-mail mesmo eu estou sem conseguir abrir ele. Não. É só porque lá na hora do formulário você precisa só informar o seu nome e seu e-mail. Mas só a título de cabeçalho mesmo. Ok. Viu? Aí eu coloco aqui o link. Aí quando você clicar já abre a prova para você. Pronto. Aí você responde lá para tirar 10, né? Obviamente. Aí tem essas coisas de grego, de latim. Mas isso aí nada que vocês não consigam responder, né, gente? Isso aí é coisa de menos. Vamos nós. Tá bom, Eu sei que então. nada tem. Só sei que nada sei. Uma vez uma menina foi responder uma prova, a gente sabia de nada e botou essa frase na prova. Só sei que nada sei, entregou a prova. Legal, pois. Bom, então tá bom, gente. Então vocês fiquem em paz, né? Que Deus permaneça conosco, né? Amém. Que os santos intercedam por nós, que Deus, né, nos conceda uma abençoada, né, semana e uma noite tranquila, né? Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau. Amém. Ah, boa noite. Boa noite. Boa noite.